Olá, estudante. A Ângela está aqui com a gente nessa Sim, webaula de arte na educação infantil e prática. Mas se outros estudantes ingressarem também, a gente vai colocando, né, aí a par do tema. Então, eu vou fazer aqui a minha divisão de tela para a gente conversar ok. sobre o tema dessa nossa webaula, que é a leitura de imagem. Então, vou colocar aqui a apresentação. Então, dentro da disciplina de arte na educação infantil, uma das coisas que a gente estuda logo, né, nas primeiras aulas é que existe um material, que é o referencial da educação infantil, que ele é anterior, né, à BNCC, e lá no referencial já tinha uma mudança, né, onde se passa a pensar a arte na educação infantil sob na relação com uma linguagem, né? Então, essa linguagem pede, para a gente poder abordar essa linguagem, então, no volume 3, ali pede que o educador, ele organize três tipos de ação junto às crianças. Então, ele fala que o educador precisa fazer muita arte com as crianças, né, que é essa experimentação com todo tipo de material, todo tipo de suporte, quer dizer, sobre, né, todo tipo de material, tridimensional, bidimensional, novas tecnologias, fala sobre todas essas possibilidades. Depois fala também que, além de fazer, é preciso ter um processo de estar olhando para essa imagem e estar fazendo, iniciar, né, um processo de leitura. Dizer, o que, que eu estou vendo? Como é que eu entendo isso que eu estou vendo através da imagem? E depois, para finalizar, o referencial fala numa reflexão sobre aquela imagem, sobre aquela produção artística que a criança está vendo. No primeiro momento, a gente pode achar assim, falar, puxa, mas será que a criança pequena já tem, né, condição de conversar sobre imagens? E com certeza sim, né? Claro que a gente não pode ter expectativas de que a criança pequena vai falar da imagem da mesma maneira que uma criança de 10, de 12 anos falaria, ou mesmo que um adolescente falaria. Mas a criança já tem condição de começar a identificar, né, fazer uma descrição de imagem, a falar de sensações que ela tem a partir da imagem, e até a partir de questões de sentimentos, né? E de ligar também com o seu cotidiano, né? O que relacionar aquela imagem com alguma coisa que faz parte do seu cotidiano. E aí, muitas vezes, quando o professor pedagogo, né, tem contato com essa proposição, ele acha que a leitura de imagem pode ser difícil para ele. Falar, puxa, mas eu não tenho experiência, ou tanta experiência assim com arte. Então, eu acho que é um dos assuntos importantes para a gente trazer aqui para essas nossas web aulas. Então, a nossa web aula é justamente sobre a leitura de imagem. A gente vai tratar de uma estratégia que é uma estratégia que contempla a todo mundo que quer se aproximar de uma imagem, pode ser especialista em arte, pode nunca ter tido contato direto, né, com arte, não importa, porque é uma metodologia mesmo organizada. Então, a gente vai falar sobre ela, depois a gente vai fazer aí uma leitura mais livre, para mostrar como a gente pode, a partir da imagem, estar pensando questões, inclusive, do nosso próprio tempo. Então, a metodologia da qual a gente vai falar chama-se Image Watching. Ela foi criada pelo Robert William Ott, né, que é um educador americano. Ele cria nos anos 80, quando ele é professor, né, da Penn State University, na Pensilvânia. E o problema que ele tinha na época é que, assim, ele estava dando um curso que era aberto a estudantes de todas as áreas. Então, podiam ser estudantes da área de educação, artistas, ou era uma disciplina, assim, aberta a quem quisesse se aproximar, conhecer mais sobre arte. E então ele entende, como ele tinha um grupo tão heterogêneo, que ele precisava de uma metodologia que, independente da pessoa conhecer mais ou menos arte, que ela pudesse sair desses encontros com mais do que ela tinha chegado. E aí ele cria essas categorias,
Então, são 6 categorias que são pensadas para serem realizadas nesta sequência. Por isso que a gente chama de metodologia, porque tem, né, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa e assim vai. Começa com um aquecimento ou sensibilização. Então, o que que é esse aquecimento? Se eu sei que eu vou tratar, né, por exemplo, hoje, foi uma coincidência, mas na leitura que a gente vai fazer, a gente vai dialogar com imagens que falam um pouco do universo da arte indígena. E olha, hoje, uma coincidência, eu estou usando um brinco feito de miçangas, é um brinco feito por uma comunidade indígena. Então, por exemplo, eu tá com esses brincos já poderia ser uma sensibilização, de eu mostrar para os estudantes, de eu perguntar se esse tipo de produção lembra alguma coisa, se lembra, o que que lembra, poderia tirar, né, poderia dar para as crianças verem, né, copiarem os formatos geométricos, a gente poderia falar em que lugares a gente vê esse tipo de formato geométrico, a gente vai falar de combinações de cores, por que que a gente, quando vê esse tipo de produção, facilmente, em geral, a gente associa, né, com as artes indígenas. Então, isso é sensibilizar. Eu estou só chamando para começar a pensar sobre o tema. Mas poderia ser um jogo, poderia ser uma música, poderia ser uma brincadeira, né? Então, é um primeiro momento de chamar para esse tema. No momento seguinte, aí eu já tenho a imagem que eu quero analisar, mostro essa imagem e a primeira coisa que eu faço é assim, é descrever o que eu estou vendo. E aí, quando a gente faz esse exercício, em geral a gente percebe que descrever simplesmente, sem já estar analisando, é muito difícil, porque a gente tende a dizer assim, são cores claras, é triste, ou são cores escuras, parece uma coisa mais pesada. Quer dizer, eu já estou fazendo uma certa forma de análise, ainda que ela seja muito simples. Então, se eu digo simplesmente, e a gente vai ver isso, né? É uma mulher, ela está sentada, eu vejo essa mulher do meio corpo para cima, ela está levemente de lado, eu estou descrevendo, né? Eu ainda não estou dando juízo de valor nenhum sobre isso. Então, ele diz, no primeiro momento, o desafio é descreva. Por quê? Porque qual é o desafio? É olhar com atenção, né? É olhar realmente o detalhe, é tentar perceber as coisas de uma maneira que normalmente a gente não percebe. Bom, feito isso, conseguir fazer essa descrição mais, né, cuidadosa, aí sim eu vou analisar. Aí eu vou olhar os aspectos da linguagem, eu vou olhar a composição, eu vou olhar cores, eu vou olhar as formas, eu vou ver a iluminação, como é que está sendo realizada. Se eu tenho primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, ou se eu tenho só alguma coisa que está acontecendo no espaço, né, um espaço mais moderno, ou se é alguma coisa mais contemporânea. Feita essa análise, né, aí eu vou interpretar. E esse momento de interpretação é interessante a gente observar que ele vem antes de buscar muita informação histórica sobre a obra, porque a ideia é que a interpretação é algo pessoal. Então eu vou buscar, assim, essa imagem eu já conhecia, conheço alguma imagem parecida, que sensação ela traz para mim? Ela me faz lembrar de alguma coisa? É alguma coisa do meu cotidiano? É alguma coisa da minha, pensando em nós adultos, da minha infância, da minha juventude? É alguma coisa para as crianças, né? É alguma coisa que elas fazem no dia a dia? Elas já ouviram falar a respeito, né, daquilo? Então, é uma oportunidade para a gente colocar aquilo que a gente está vendo na nossa experiência, para aproximar da nossa experiência pessoal. Aí depois sim eu vou para a fundamentação, né? Aí então a fundamentação, aí eu vou buscar informação, quem é o artista, quando que ele viveu, de que período ele é,
Se é um artista brasileiro, se é um artista internacional, né? E por fim, a última etapa, chama-se revelando, né? É um fazer artístico. E aí, primeiro dizer que observar os verbos, né? Que todas as etapas estão no gerúndio. Por quê? Porque o Robert Watt dizia assim, é um movimento, uma leva a outra, não tem às vezes uma linha, né, tão nítida assim, você está analisando, mas já está interpretando, ou está descrevendo e já está analisando. Então, para expressar esse movimento contínuo, ele põe o nome das etapas no gerúndio. E a outra questão é que o revelando é uma prática. E quando a gente pensa em prática, a gente tende a pensar que assim, se eu fiz uma leitura de uma pintura, eu tenho que fazer pintura. Ou eu tenho que fazer uma releitura daquela imagem que eu analisei. Então, é uma pintura, eu faço uma releitura com lápis de cor, né? E, na verdade, não, né? Eu posso ter feito uma leitura de uma pintura e a proposta artística ser tridimensional, né? Eu posso ter feito a leitura de uma escultura e a proposta artística ser uma instalação. A proposta artística, ela pode ser algo assim, coletivo, inclusive, apesar de eu ter feito a leitura, por exemplo, de uma produção de um artista, né? Então, não há esse direcionamento, né? É uma coisa muito mais aberta. Ângela, tudo bem até aqui? Tô, 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 tô gostando da aula, sim. Tranquila? Então tá bom. Então a gente É, segue tá, aqui. pode, Qualquer tá. dúvida, tá? Você pode abrir Aham, o fone ou pode colocar no chat, não tem problema, tá bom? tá. Então, essa Não, é a tô gostando. metodologia. Oi, pode falar. Tô bem. Tô Então, bem, tô ouvindo bem. então tá ótimo. Muito obrigada por me responder. Tá. Então, essa é a metodologia que ele propõe para a gente, né? E agora a gente vai fazer um estudo é, descompromissado, só para a gente, né, poder estar vivenciando um pouco, né, aqui na Uhum. nossa aula. Então, a gente começa com uma imagem muito conhecida, né? E o legal da gente usar essa imagem é porque, assim, num primeiro momento, a gente acha assim, uma imagem que todo mundo já conhece, é a mais conhecida, talvez, de toda a história da arte. Não vai ter mais nada, né, para a gente falar sobre ela. E eu quero mostrar que não, né, que sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Bom, essa pintura é uma pintura a mais conhecida da história da arte. Ela é chamada de Mona Lisa ou La Gioconda. Foi pintada pelo Leonardo da Vinci no século XVI. Atualmente está no Louvre, apesar do Leonardo ser italiano, né? O Leonardo, quando ele envelhece, ele vai viver na França. Quando ele morre, o rei da França compra essa pintura e ela acaba ficando lá na França. Bom, então era aqui uma mulher, meio corpo, virada levemente de lado, com as mãos, né, pousadas uma sobre a outra. Ela tem uma expressão um pouco enigmática, né? E eu tenho um cachorrinho que ele vem chorar aqui na hora que eu... E aí eu preciso, esse é o Max, colocar ele aqui. Oi, E e aí ele? aí ele sossega. Hum, Consigo seguir com a aula. Então, o fundo é uma paisagem, né? E ela tem esse sorriso, assim, meio enigmático. Bom, acontece que, se a gente, né, quiser pensar um pouquinho também, não com crianças pequenas, mas se a gente estivesse trabalhando com jovens, né, com adolescentes, a gente poderia ir buscar a representatividade da Mona Lisa nas redes sociais, né? Com uhum. certeza a obra com o maior número de memes, né, de toda a história da arte. Então, não sei se é a mais conhecida, mas com certeza que é a que tem mais memes. Né? Então, isso já pode ser uma sensibilização para o tema, né? A gente não precisa tratar a arte como essa coisa sisuda, né, como essa coisa assim, que não tem senso de humor, né? Tem muito senso de humor e a gente pode usar isso para cativar os estudantes. Então, poderia ser uma forma de sensibilizar. E aí,
Eu vou falar de uma experiência, porque eu vou mostrar uma outra Mona Lisa, na verdade, outras, né? Que aconteceu em 2019, né? Então, foi aniversário de 500 anos de morte do Leonardo da Vinci. E aí aconteceu uma exposição que se chamou, né, Monas Lisas Brasileiras, e o artista foi o Dilson Cavalcante. E o que que ele fez, né? Ele pintou quadros aonde ele usa a estrutura da Mona Lisa, mas ele coloca rostos de mulheres brasileiras reais, né, que existiram, ou que, na verdade, tem algumas que eu acho que são de literatura, mas e ele faz uma exposição com isso. A primeira versão foi no metrô do Trianon MASP, depois teve uma outra exposição. Então, o que que ele faz? Olha, isso aqui é parte do que ele produziu para a primeira parte da exposição, depois teve uma segunda. Então, ele vai elegendo, né, mulheres brasileiras, então, como a Dandara Palmares, a Chiquinha Gonzaga, a Princesa Isabel, a Anita Garibaldi, Carmen Miranda, a Elô Pinheiro, a Catarina Paraguaçu, né, Maria Bonita, a Cora Coralina, e até algumas delas mulheres históricas, né, como a Dandara Palmares, mesmo a Chica da Silva, algumas mais conhecidas por conta da história do Brasil, como a Princesa Isabel, por exemplo, e algumas bem contemporâneas, como a Maria da Penha, a Hebe Camargo, a Hortência, a jogadora, né? Então, vejam, o corpo, a postura é a da Mona Lisa, né? Ele altera um pouco esse fundo, ele cria aí uns fundos diferentes, põe o rosto dessas mulheres, mas a gente percebe ainda, né, o corpo da Mona Lisa. E aí teve uma pesquisa com as pessoas que passavam pelo metrô, perguntando qual que chamou mais atenção. E uma das que mais chamou atenção foi a Catarina Paraguaçu. E aí a gente poderia, tem uma sobreposição aqui, problematizar um pouco isso, né? Assim, quem são essas mulheres escolhidas, né? Por que essas e não outras, né? E na opinião do público, qual foi a que chamou mais atenção? E uma das que mais chamou atenção, porque tinha umas sinopses com as histórias dessas mulheres, foi a Catarina Paraguaçu, que foi uma mulher, uma indígena, que se casa com um português, e a partir desse casamento, então, ela vai deixando de lado a sua cultura indígena e assumindo essa cultura do colonizador. E aí ela aparece, então, nessa obra, com esse corpo da Mona Lisa, essa cabeça que vem de uma pintura que, né, representaria a Catarina Paraguaçu. Então, ele cria, né, essa Mona Lisa indígena, onde permanece, né, uma boa parte das características da Mona Lisa, mas entre o rosto da Catarina Paraguaçu. E agora, para a gente entender, né, como a gente pode estar tirando sempre mais de uma imagem, então, você vê, a gente começou lá com a Mona Lisa, né, vamos dizer assim, do Leonardo da Vinci, que é a que pertence à história da arte, que está ligada aí à tradição. A gente acabou de passar por uma produção mais contemporânea, né, que faz referência a essa Mona Lisa, e a gente vai agora para uma terceira, que é de um artista contemporâneo também, também brasileiro, chamado Denilson Baniva, que é um artista indígena contemporâneo, né? Então, ele tem sido um artista muito reconhecido, né? Ele vive e trabalha no, no Rio de Janeiro. Ele é um ativista, né, dos direitos dos povos indígenas e do movimento indígena brasileiro, ganhou um prêmio em 2019, que é o Prêmio Pipa, e justamente nesse prêmio, né, uma das obras que foi muito celebrada é essa aqui, né, que é muito interessante porque é de novo a Mona Lisa, só que tem coisa diferente aí, né? Então, enquanto o Dilson Cavalcante ele desceu, agora ele quer subir novamente. Ó, ele fica brincando comigo durante a aula. Enquanto o. Olha, Eu falo, são muito companheiros. quer dar aula também. Participa. Então, enquanto o Dilson Cavalcante, né, ele usa
da Mona Lisa para dar importância para essas mulheres, quer dizer, essas mulheres ganhariam força porque são associadas à Mona Lisa, aqui é exatamente o contrário. A Mona Lisa é que ganha força, vamos dizer assim, que ganha algo de novo, né? Que se renova pela sobreposição do grafismo indígena, né, no rosto, por essa pala, né, com as miçangas do colar aqui, né, de indígena, e que a faz outra, né? Então a renovação vem porque ela, que representa o passado, recebe, né, como que essa nova cobertura cultural, né? Ela chama Mona Lisa indígena, né? E quando a gente olha as duas juntas, aqui, né, a gente percebe, né, a diferença, apesar das duas se referirem à Mona Lisa original, vamos dizer assim, né, bem entre aspas, a Mona Lisa Uhum. tradicional, vamos dizer assim, elas fazem isso de maneira diferente, né? Então, o que que a gente pode questionar, né, a partir dessa Mona Lisa do Denilson Baniva, né? O que que a gente consegue propor, né, a partir desse procedimento de sobreposição, né? E como essas abordagens se diferenciam? Então, falando, né, de maneira assim sintética, até do nosso tempo aqui de aula, mas no Gilson Cavalcante, a gente tem ainda uma reverência muito grande a essa arte europeia. A gente fica como que a dever ainda a essa arte europeia, né? A gente dá valor a essas mulheres quando as associa à Mona Lisa, quer dizer, como se elas precisassem da Mona Lisa para que seu valor fosse reconhecido. Já no Denilson Paniva, a gente está fazendo o procedimento exatamente o contrário, né? A Mona Lisa só é reconhecida porque ela tem essa identidade indígena agora associada a ela, né? Então, é muito mais, vamos dizer assim, contemporânea, né? Ou muito mais questionadora dos valores indígenas e da sua importância, do que, nesse caso, né, mesmo sendo uma indígena, aconteceu aqui no caso do Gilson Cavalcante, né? Então, eu vou romper aqui o compartilhamento. Então, eu espero, assim, que a gente, né, falando um pouquinho dessas estratégias, fazendo aqui, não é, uma leitura, ainda que simples, com essas obras, né, contemporâneas, dê para entender que a grande questão é a gente ser capaz de pensar sobre, né, questionar, e levar as crianças não a interagirem com a arte decorando o nome de artista, sabendo, né, em que ano nasceu, ou mesmo a que estilo, né, tá ligado, mas pensar as imagens e associar com aquilo que está vendo, com o que está acontecendo no nosso universo contemporâneo, né, na nossa dimensão contemporânea. Porque o que que isso faz, né, com o repertório infantil? Primeiro é trabalhar o pensamento crítico, trabalhar esse pensamento reflexivo, trabalhar essa imagem que já não fica mais condicionada, vamos dizer assim, né, às respostas prontas, porque a gente vive rodeado de imagens hoje em dia, né, de todos os lados, na internet, em todos os meios, né, em que a gente vive, a imagem tem muita força, mas essa força está muito condicionada. A gente não pensa sobre as imagens, né, a gente se deixa educar por elas, sem esse aspecto mais crítico. E a leitura de imagem, ela tem justamente essa função, né, desenvolver esse pensamento crítico. E aí eu espero que esse nosso embate aqui com as imagens tenha ajudado a mostrar, né, como é que esse pensamento crítico pode ser expandido, pode ser explorado, tá bem? Ângela, alguma pergunta que você quer falar sobre o nosso assunto?
Não, é assim, eu quero falar só que é importante a gente ver essas coisas para a gente abrir mais a mente, né? Para ver como é importante, né? Passar isso para as crianças, para outras pessoas, né? A gente aprende e tem que passar para eles também, né? Em sala de aula. E é muito importante para a gente que está começando, que está estudando, né? E já Sim. leva isso na mente para futuramente, né? Para um dia, se a gente precisar, a gente ter aprendido, né? Essas coisas. E poder usar em Como sala falar de com as aula, né, crianças, Ângela? como sala de aula, é isso que eu quero falar. É mais uma aula que a gente está aprendendo hoje, amanhã pode passar para eles, né? E Perfeito, eu essa é a achei muito ideia. importante e foi muito bom. Muito Foi obrigada, muito Ângela, bom, pela a sua gente. presença, tá bem? Então, nós ainda temos mais Tá um bom. encontro antes de encerrar aí o nosso módulo, Tá. e aí espero que você possa Uhum. participar novamente com a gente, tá bem? Sim, se for 7 horas, eu participo sim. Para mim foi muito bom. Que É bom. muito bom, cada dia, né, é uma aprendizagem para a gente que está nessa caminhada tão difícil. Essa caminhada que é difícil, né, para a gente. Não, mas cada, né, Mas cada eu estou gostando. aprendizado põe mais uma pedrinha para a gente poder É, ir calçando aí, né, a nossa caminhada. mais uma escadinha, né, que a Mais uma gente escadinha, é isso estamos aí. subindo, A gente ir subindo, é isso aí. uma escadinha subindo, né? Para Isso. mim foi muito importante, professor. É muito Que bom bom. aprender, né? Que bom, Ângela, que bom. Gostei bastante. Então, até breve, tá Gostei. bem? Uma boa Obrigada, noite. viu? Tá. Boa noite, professora. Obrigada mesmo. Eu que agradeço.